So, wir kommen zum Bier. Wenn wir dieses Bier anschauen, wir sehen, es ist eine Trübung hier drinnen, weil das Bier nicht gefiltert ist. Então, se a gente olhar a aparência da cerveja, a gente vai perceber que ela é turva, né, porque o fermento está presente dentro da cerveja. Dann sehen wir einen sehr kompakten weißen Schaum. E aí a gente percebe que a espuma é bem compacta e branca. Und daher kommt auch der Begriff Weißbier oder Weizenbier. Ja? E daí também essa denominação de cerveja branca, que se fala muito na Alemanha, Weissbier, que significa branco. Aber kaum bittere. Das bedeutet, wir haben kaum Hopfengabe drinnen und nur 13 Bittereinheiten. E quando a gente toma a cerveja, a gente percebe que ela é pouco amarga, porque a gente usa pouco lúpulo na cerveja de trigo, né? Então ela fica bastante agradável. Como é que nós podemos entender melhor os aromas? Como é que nós podemos perceber melhor os aromas? Nós colocamos um gole bastante grande na boca, para encher bem a boca, para que seja bem completo. Então, porque dentro da nossa boca existem em diversos pontos receptores, né, da parte da acidez, do doçura, né, e do umami, do salgado. Na parte da frente da língua existem os receptores de doçura. Então, por isso, quando a gente vai tomar uma cerveja mais amarga, se você tomar só um golezinho pequeno, você não vai conseguir sentir muito bem o sabor dela. Você tem que tomar um gole maior. Então, para que na Baviera uma cerveja possa ser chamada de cerveja de trigo, ela tem que ter pelo menos 50% de malte de trigo. E a outra parte do malte utilizado é o malte de cevada. E quando vocês experimentarem, vocês vão sentir também uma diferença no sabor e também no tipo de sensação que vocês vão ter na boca. Então, no processo de fermentação, a Schneider tem um dos grandes diferenciais dela, que é justamente a fermentação em tanques abertos, né? Onde, durante esse processo, o açúcar é convertido pelo fermento em gás carbônico e álcool. Então, durante o processo de fermentação, durante os 4 dias, o fermento acaba acumulando na parte de cima desse tanque de fermentação uma crosta bastante grande de um material, uma espuma, e que, em função disso, existe um trabalho bastante manual, onde eles pegam uma espécie de peneira e eles removem manualmente esse excesso, né, dessa espuma. Vocês podem imaginar que, com esse tanque aberto, acaba se perdendo também bastante gás carbônico e o álcool que acabou sendo formado, mas também foi perdido no ar. Então, eles, antes de engarrafar a cerveja, eles adicionam mais uma vez o mosto, um pouquinho do mosto, para que haja a segunda fermentação dentro da garrafa. É por isso que a validade também da Schneider Weiss é um pouquinho mais curta do que boa parte das outras cervejas presentes no mercado, porque ela também está sujeita a um processo de envelhecimento um pouco mais rápido. Então, vocês podem sempre olhar na validade do produto, né? Quanto mais próximo da validade, vai estar uma cerveja um pouco mais madura já, e quanto mais longe da validade, vai estar uma cerveja mais fresca, o que vai trazer sabores diferentes. Então, apesar de ser uma tradição, né, as pessoas fazem o movimento, mas existem muitas cervejas que não faz a menor diferença se fazer esse movimento ou não. Então, se a gente for olhar a cor da cerveja, nós vamos perceber que ela é um pouquinho mais clara do que a anterior. Isso significa que o malte utilizado para fazer ela era um malte menos torrado. E quando nós sentimos o aroma, nós percebemos que o aroma já não é mais tão de malte, mas sim de frutas cítricas, né? Aus Neuseeland, neuseeländischer Cascade. Isso provém do lúpulo que eles utilizam nessa cerveja, que vem da Nova Zelândia, e ele se chama Cascade. Essa cerveja era a cerveja Oktoberfest da Schneider Weiss, que eles serviam na festa de Munique até 1938. O nome Schneider vem da família do Georg Schneider, que foi o fundador da empresa, e o chefe dele atual é o Georg Schneider VI. Então, a família Schneider ela começou em Munique, né, na sua fábrica, em 1872, e os negócios foram bem. Eles acabaram comprando outras plantas para a fabricação de cerveja, e em 1928 eles entraram na fábrica onde eles estão hoje, na cidade de Kelheim. A Schneider também
inovou bastante com essa cerveja, a mais recente inovação deles, que foi iniciada em 2007, que é a TAP 5. Essa é uma cerveja que ela é do estilo Weizen Doppelbock. Isso significa que ela tem pelo menos um extrato primitivo de 18,5%. Então a ideia do mestre cervejeiro era justamente trazer aquela característica das cervejas americanas, de impacto do lúpulo, para cervejas de trigo. Então a ideia atrás dessa cerveja é a utilização do dry hopping, que é um processo de fermentação diferenciado, onde eles colocam o lúpulo, uma espécie de saquinho de chá, dentro da cerveja já fermentada, numa baixa temperatura, onde vai transmitir então muito mais os aromas do lúpulo para a cerveja. Então por isso que nós, ao servirmos essa cerveja, vamos deixar um pouquinho mais dentro da garrafa para fazer aquela mistura, para que todo mundo tenha uma cerveja homogênea. Então aqui a gente já pode perceber na cor dela que ela é bem diferente das anteriores, onde o malte utilizado é menos tostado ainda, que dá uma coloração mais clara para ela. Então os aromas que a gente pode perceber são manga, maracujá, abacaxi e notas leves de gengibre. Então, para harmonizar com essa cerveja, normalmente eles sugerem uma comida que seja um pouquinho mais consistente, né? Como uma carne de porco mais gordurosa, ou então pratos da culinária asiática que tenham realmente um potencial de picância maior. Então, para a primeira cerveja que nós degustamos, a TAP 7 original, ele recomenda a harmonização então com pratos não só da culinária típica alemã, né, como joelho de porco e tudo mais, como também massas com molho de tomate, né, que combina tudo que tem molho de tomate vai muito bem com essa cerveja. E também o clássico café da manhã bávaro, né, que é na verdade um lanche da manhã, que é bastante comum lá na Baviera, composto por salsicha branca e o bretzel. Uma harmonização boa para a TAP 4, que foi a segunda cerveja que nós degustamos. Então seriam saladas, né, com molhos mais cítricos, ou frango também com algum condimento mais picante. E se vocês colocarem nessa salada também um pouquinho de fruta, como um morango ou uma manga, também vai harmonizar perfeitamente com esse malte dessa cerveja e vai surpreender todos os convidados. A cerveja anterior, a gente pôde identificar que ela tinha uma predominância muito grande do lúpulo, e essa cerveja, de forma bem diferente, ela tem uma predominância bem grande do malte. Então nós temos nessa cerveja presente aromas bem fortes de toffee, né, caramelo, frutas secas como ameixa, cereja e bananas bastante maduras, passas. Nós conseguimos identificar também sabores bastante interessantes de marzipan, alcaçuz, principalmente também no retrogosto, quando a gente toma cerveja, fecha a boca e exala pelo nariz. Nós produzimos desde 1907 a cerveja Weizen Doppelbock mais antiga do mundo, que é a TAP 6 Aventinos. Então, o Yuri trouxe para nós aqui um exemplar da TAP 6 Aventinos, só para vocês verem a irmã maior da Eisbock, que é a base, a cerveja base que é utilizada para fazer a que a gente está experimentando agora. Essa é realmente a Weizen Doppelbock mais antiga do mundo. Ela foi fabricada, foi criada por uma mulher, Mathilde Schneider, em 1907. Então, nós colocamos a cerveja TAP 6 Aventinos num tanque com bordas refrigeradas, numa temperatura abaixo de zero. Removemos a água através desse processo, então a cerveja fica com um sabor muito mais intenso e encorpado. Então existe um tanque, né, com uma temperatura na borda dele de menos 5 graus, e essa cerveja Aventinos ela é colocada nesse tanque, permanece ali por um tempo para que forme então esse gelo na beirada do tanque, e aquela cerveja que fica ali mais no centro do tanque é o resultado desse processo, que é a Aventinos Eisbock. Então quem tiver o interesse de fazer isso em casa pode usar tanto a Aventinos TAP 6 como a Hopfenweisse TAP 5, colocando num vidro de pepino
né? E deixando ele no congelador de um dia para o outro. E no dia seguinte você vira o vidro de cabeça para baixo e deixa ele pingar 1/3 do conteúdo e vai ser mais ou menos o resultado que nós estamos experimentando hoje. Essa é uma cerveja que harmoniza perfeitamente com sobremesas, né? Principalmente sobremesas mais com frutas vermelhas, né? Com Zwetschgen, was ist Zwetschgen? Pflaumen. Ameixa, principalmente, né? Com bastante creme ou brownie de chocolate, é uma sobremesa que harmoniza bem. Então o desafio é realmente tentar encontrar a harmonização perfeita, né? Para as cervejas de trigo. E no caso da linha da Schneider Weisse, o legal é que eles têm uma cerveja para cada ocasião e cada tipo de alimento vai combinar melhor com uma ou com a outra. E eu gostaria de homenagear então o fundador da cervejaria, que com certeza gostaria de estar presente nesse momento, né? Que não poderia ter ideia de que depois de tanto tempo a cervejaria que ele fundou estaria servindo cervejas num lugar tão distante. Então, Prost zum Wohl. um brinde. Euer Wohl. Prost!